sou o Mo e começamos as finais das conferências dos playoffs da NBA 2023. Então no episódio de hoje vamos falar aí do primeiro jogo, né, da final da Conferência Leste e do final da Conferência Oeste. Então bora lá! E como a gente falou, playoffs da NBA continuam com tudo e agora, né? Quanto mais a gente vai passando fase a fase dos playoffs da NBA, eu, particularmente, vou gostando cada vez mais e acredito que você também. Por quê? Porque os jogos vão ficando mais legais e mais disputados. Os primeiros confrontos, né, teoricamente, lá no primeiro round dos playoffs, os times mais fortes acabam pegando times mais fracos. Tem um joguinho ou outro que o time mais fraco acaba vencendo, mas em geral os favoritos acabam passando para as próximas fases. E apesar de Lakers e Heat serem os times que vieram do play-in e terem surpreendido, se eles chegaram até a final da conferência, são times muito bons. E os times que eles vão enfrentar são times muito bons. Então, como a gente só restam agora 4 times... Sem dúvida nenhuma, os confrontos seriam, né? A gente já esperava que seriam muito legais. E, dito e feito, 2 primeiros jogos, um da Leste e um do Oeste, foram muito legais, muito disputados. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos começar, como sempre, né? Não na ordem dos jogos. Vamos mudar a ordem dos jogos aqui. Porque o jogo do Lakers foi antes do jogo do Miami Heat e Celtics. Mas como no Rebodank, ó... Torcemos por Miami Heat, a gente sempre começa com a Conferência Leste e hoje mais feliz ainda da Conferência Leste, né? Falando do nosso Miami Heat. Jogo 1, dia 17 de maio, quarta-feira, entre Boston Celtics e Miami Heat. Jogo que já começou com uma baita desvantagem para o Miami Heat, né? Por quê? Porque o favorito da série, não há dúvida nisso, tem um elenco muito mais profundo, vamos dizer assim, é o Boston Celtics. E além disso, o Boston Celtics estaria jogando em casa. Os 2 primeiros jogos são lá no TD Garden, lá na cidade de Boston. Ainda teve, né, você que acompanha a NBA e o Rebodank sabe que a ESPN americana fez, eu acho que o algoritmo ali, o machine learning ali da galera da ESPN tá meio maluco, viu? Porque você sabe qual que foi a previsão da ESPN americana de quem é o favorito, quem é o time zebra, vamos dizer assim, dessa série, né? Sabe qual que foi a porcentagem de favoritismo entre as duas equipes? Eles falaram que 97% de chance do Boston Celtics ganhar do Miami essa série e 3% o Miami vencer essa série. Isso é de brincadeira, né? A ESPN com certeza colocou um estagiário para mexer lá no seu algoritmo, no seu machine learning ali depois para fazer esse cálculo, porque vocês estão maluco. No máximo é uns 60-40 para os Celtics, uns 70-30 forçando demais, mas eu colocaria uns 60-40, 65-35 pro lado do Boston Celtics, como a gente falou, eles eram os favoritos sim. Então a gente já começou com o Celtics favorito. E o começo da partida no primeiro quarto praticamente transmitiu isso que eu acabei de falar. Uma partida muito igual, com um placar no final sendo praticamente empatado. O Celtics com uma ligeira vantagem de 2 pontos, mas o placar praticamente empatado. Os dois times jogando muito bem defensivamente, os dois times jogando bem ofensivamente. E uma alegria no meu coração. Sabe por quê? Porque o Adebayo tava indo pra cima. Nossa, você sabe aqui no Rebodank o quanto que eu falo do Adebayo, que ele tem que ir pra cima, ele tem que vir confiante. Pô, ele é o pivô do Miami Heat, ele não tem que ficar arremessando de média distância, apesar de ter também esse arremesso. Ele tem que ir pro jogo de corpo e ir pra cima do outro pivô. No caso ali o Robert Williams ou o Al Horford, dependendo da rotação do quinteto que tiver em quadra. E ele já começou o primeiro quarto fazendo isso. Só desse começo, nossa senhora, eu já fiquei feliz demais. Porque ver o Adebayo omisso na sua posição de pivô, nossa, é muito triste. É muito desanimador, sem dúvida nenhuma. Mas ele veio para jogo. Entramos então no segundo quarto. O Miami Heat já começou com uma run, principalmente liderada pelo Kawhi Leonard, que estava jogando muito bem esse começo da partida, mas praticamente ali dos 5, 6 minutos para acabar o segundo quarto,
o Boston Celtics esquentou. Miami Heat começou a errar arremessos, forçar uma cesta de 3 bem estranhas, que o Miami Heat também fez isso no último quarto. Mas assim, não dá nem pra eu criticar, sabe? Porque esse é o jogo do Miami Heat, às vezes forçar uma cesta de 3, porque o Miami Heat tem ótimos arremessadores de 3 pontos, vários chutadores de 3 no seu elenco, então faz parte meio que do jogo do Miami Heat, né? E quando a bola não cai, e você tá contra um adversário que tem um elenco ali tão bom ofensivamente, que é o Boston Celtics, o Boston acabou punindo o Miami e fechamos então o segundo quarto com 9 pontos à frente do Boston Celtics. Boston Celtics foi tranquilaço, entre aspas, né, porque ainda faltava metade do jogo, mas foi tranquilo pro intervalo lá pra dentro do vestiário. Mas, Miami Heat é o time que expõe as fraquezas nos playoffs dos seus adversários. E o que aconteceu? Uma das fraquezas do Boston Celtics é voltar do intervalo e jogar um terceiro quarto horrível. E aconteceu o quê? Terceiro quarto do Celtics. Eu acho que o Celtics também, a equipe gostou de ficar ali no vestiário tomando um Gatorade, continuaram lá no vestiário, viu? Porque não vieram pro terceiro quarto impecável do Jimmy Butler, e o Max Strus jogou muito nesse terceiro quarto com cestas de 3 pontos, e o Miami Heat simplesmente venceu o quarto de 21 pontos. 21 pontos, entrando no último quarto com o Miami Heat. Lembra que estava perdendo por 9? Miami Heat já entrou no último quarto vencendo por 12 pontos. Fora de casa. E no começo, né, pra a vida do torcedor do Miami Heat não tem um segundo de paz, né? Logo, entrando no último quarto com 12 pontos de vantagem, aí o Miami Heat cede, fica minutos e minutos sem pontuar no último quarto e cede uma run pro Celtics, que encosta no placar, sempre trazendo ali dos 12 pontos que estavam a vantagem do Heat, trazendo ali para uns 6, 5, 7 pontos, 8 pontos, caía para 5, e o Miami Heat no meio ali do quarto, sem fazer pontuação. Depois, com uma bola de 3, o Caleb Martin acabou voltando para casa dos 7, 8 pontos, e o último quarto ficou nisso. Entre 8 pontos de vantagem para o Miami, 5, o Celtics caía para um 4, 5 pontos, o Miami voltava, às vezes os dois times não faziam pontos dos dois lados, o que deixava o torcedor maluco, né? Porque o último quarto é o último quarto. Mas no finalzinho, sabe uma coisa que foi crucial? Crucial foram os turnovers do Boston Celtics. Mas não do time num todo, eu queria falar. Do Jason Tatum. Jason Tatum praticamente nos últimos 2 minutos de partida fez quase, né, 3 turnovers seguidos. Não foram seguidos, mas foram quase seguidos. E o que eu queria destacar nisso? 2 desses 3 turnovers foram 2 andadas. Principalmente o segundo lance foi nada a ver demais. E o Jason Tatum ficou muito bravo e puto com ele mesmo no segundo lance. E ainda teve um terceiro lance que foi uma interceptação do Jimmy Butler num passe errado do Jason Tatum. Pô, sua estrela, a estrela do Celtics é o Tatum, sua estrela cometer 3 turnovers nos últimos 2 minutos de jogo, jogo 1, final de conferência, jogando em casa, aí fica difícil, viu? Queria te defender, Jason Tatum, mas esse finalzinho de jogo aí não dá pra te defender muito não. E é isso, né? No finalzinho ali o Gabe Vincent, assim como no jogo 6 contra o Knicks, quase entregou essa partida. Nossa, cometendo um turnover também no último minuto de jogo ali. Mas no final o coração aguentou e deu tudo certo. Miami Heat vence, que vitória gigante. Gigante do Miami Heat. Miami vence o jogo 1, rouba, né? Tira um mando de quadra do Boston Celtics. E agora a obrigação tá mais ainda com o Celtics pro jogo 2 amanhã. O Celtics tem que vencer. Porque o Celtics ir pra Miami no jogo 3 perdendo de 2-0, nossa senhora, vai ser vergonhoso demais e vai ser tenso demais para esse time do Celtics. Vitória gigante do Miami. O que eu queria destacar no Miami Heat foi principalmente o Adebayo, que a gente falou, muito confiante, indo para cima, indo pro contato, para cima do Al Horford, do Robertão, do Robert Williams, jogando muito bem dentro do garrafão, defensivamente e ofensivamente. E outros destaques pô, eu falei que o elenco do Boston Celtics é profundo, tem muita ajuda,
E aconteceu isso nesse jogo do Miami Heat. Jimmy Butler e Adebayo foram impecáveis, mas tiveram uma mega ajuda de Strus, Caleb Martin, do Gabe Vincent e do Kyle Lowry. Mega ajuda desses 4 jogadores. E pô, quando Adebayo e Butler jogam bem e você tem a ajuda dos coadjuvantes, aí a vitória também vem mais fácil, né? E do lado do Boston Celtics, que eles têm que ficar ligado pro jogo 2, pô, voltar o terceiro quarto, mas ó, ligado na partida. E além disso, não cometer tantos turnovers. Miami Heat cometeu muito turnover também, tá? Mas a questão dos turnovers é uma marca desses Celtics. Então, ó, eles têm que ficar ligados nisso. Pra gente fechar esse jogo, destaques aí da partida, né? Jimmy Butler, 35 pontos, 6 roubos de bola pro Jimmy Butler. Depois Adebayo com 20 pontos, ótimo jogo. E olha só, 4 jogadores do Miami Heat fazendo 15 pontos cada um. Kyle Lowry, Caleb Martin, Max Strus e Gabe Vincent, cada um fizeram 15 pontos. Esses 4 jogadores combinaram para 60 pontos na partida. Metade dos pontos do Heat foram feitos por esses 4 jogadores. Ótimo jogo coletivo do Heat. Do lado do Celtics a gente teve 30 pontos do Jason Tatum, apesar daqueles turnovers no final que a gente falou. Jaylen Brown, o homem mau, com 22 pontos e um monte de turnovers para ele também. E o Malcolm Brogdon com 19 pontos para fechar os destaques do Celtics. E falando em playoffs, você tá assistindo já os playoffs da NBA? Se não tiver ainda, clique no primeiro link aqui da descrição do episódio para você assinar o NBA League Pass. Lá você, indo por esse link, você vai ter 7 dias grátis. Pô, você vai ter 7 dias para praticamente assistir toda a final de conferência leste-oeste dos playoffs da NBA de graça na faixa. E se você gostar, é óbvio, né, do NBA League Pass, você continua a sua assinatura após esses 7 dias por R$ 37,90 por mês. Pô, galera, um pouquinho mais de R$1 por dia para você assistir todos os jogos da NBA e desses playoffs. Então, clica aqui embaixo e assine o League Pass. E agora, pra gente passar a régua no episódio, vamos falar dessa segunda partida, que na verdade aconteceu antes de ontem, dia 16 de maio, terça-feira, a gente teve o jogo 1 na final da Conferência Oeste, entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Jogo também, né, que o Lakers não é o favorito, assim como o Heat não é o favorito na Conferência Leste, Lakers não é o favorito no Oeste, o grande favorito é o Denver Nuggets, que dominou a Conferência Oeste esse ano, foi o primeiro colocado em geral ali da Conferência Oeste, o primeiro classificado, né, na primeira posição, e tem pra mim o MVP dessa temporada, né? Não foi o MVP porque deram pro Embiid, mas pra mim o jogador genial dessa temporada, Nikola Jokic. Meu Deus do céu, o que esse homem vem jogando é um absurdo. Pra mim, é Jimmy Butler e Nikola Jokic que estão dominando os playoffs, né? Esses playoffs 2023 na NBA. Mas vamos falar desse jogo aqui de Lakers e Denver. Que jogaço, né, galera? Você que assistiu essa partida, que aula de basquete desses dois times. Jogaço. Meu, as finais de conferência estão demais, né? As duas. Que jogaço entre Lakers e Denver Nuggets. Apesar de que na primeira metade da partida o Lakers deu uma vacilada muito grande, né? Na verdade, eu nem posso dizer se foi uma vacilada, porque o time do Denver é inacreditável. Aaron Gordon jogando muito, Jokic impecável, né? Não precisa nem de eu falar. E Jamal Murray jogando muito nessa primeira metade da partida. O Lakers praticamente não tinha resposta. Não tinha resposta. Dentro do... Pô, imagina só. Dentro de um garrafão, você tem Michael Porter Jr., jogador alto. Jokic, impecável. Você tem o Aaron Gordon, que é um jogador alto e forte. E ainda você tem um KCP, um Jamal Murray, um Bruce Brown, que jogou bem nessa partida. Então, pô, com um elenco tão vasto assim como esse elenco do Denver, ficou complicado mesmo pro Lakers, né? Pro Anthony Davis, pro Hashimura, pro Vanderbilt e até o LeBron, né? Tentarem marcar esses jogadores dentro, não falando do perímetro, mas um pouco para dentro do garrafão na defesa do Los Angeles Lakers. E fez com que fôssemos para o intervalo com o Denver Nuggets vencendo por 18 pontos. E a gente olhou isso e falou, pô, já era, né? Acho que esse jogo já era. Porque, pô, perdendo por 18 pontos, a gente olhava pro Lakers e falava, ó,
acho que o Lakers não vai ter resposta, viu? Mas esquecemos que do outro lado no Lakers tem LeBron James e Anthony Davis e Austin Reeves, que é um dos destaques aí dessa temporada e desses playoffs do Lakers. Entramos aí no terceiro quarto e o terceiro quarto não mudou muito, né? Os dois times vieram mais iguais, vamos dizer assim, no jogo, e o Denver ficou mantendo aquele 15, 17 pontos ali de diferença na frente. Foi pro intervalo com 18 à frente, então manteve ali, terminou praticamente empatado, vamos dizer assim, o terceiro quarto. E aí tem algumas coisas, né? Você que já jogou basquete, que joga, sabe disso. Tem dia, galera, que você pode estar embaixo da cesta, livre, você erra. Mas tem dia que você dá aquele circle shot, que falam em inglês, que é um arremesso sabe aquele arremesso que você joga todo desengonçado pra cesta e cai? Em inglês eles chamam de circle shot, que é tipo um arremesso de circo, que é todo aquele malabarismo, vamos dizer assim, do circo. É assim, é o termo em inglês que eles acabam usando para esses arremessos. E no final do terceiro quarto, simplesmente o Anthony Davis estava marcando o Jokic, e no estouro ali do cronômetro do terceiro quarto, o Jokic deu um arremesso tão desengonçado, mas tão desengonçado, que aí a gente olhou e falou, meu, não vai cair essa bola. Ela caiu, a cesta de 3 veio, o Anthony Davis olhou, viu a cesta caindo e o Anthony Davis estava com a mão na cara do Jokic. E por isso ele deu um arremesso tão desconcertado, tão desequilibrado, vamos dizer assim. Depois que a bola caiu, o Anthony Davis fez uma cara de tanto desânimo. Ele olhou assim, olhou. Ele deve ter pensado, meu, não é possível, velho. Eu tô marcando esse cara com a mão na cara dele. E ele, mesmo desengonçado, faz isso. Aí, entramos no último quarto. Praticamente o primeiro lance da partida. Jamal Murray contra LeBron James. O Jamal Murray faz um arremesso quase do mesmo jeito. Só que de 2 pontos, né? E aí o LeBron James olha pra isso e tem a mesma reação do Anthony Davis. Tipo assim, porra, velho, o que eu vou ter que fazer? Eu tô com a mão na cara dele. Ele dá um arremesso desconcertado, que é o que eu quero, e ele acerta. E estamos perdendo de 17, 18 pontos. Pô, aí fica difícil demais. Então, entramos aí no último quarto. Só que o que eu queria destacar desse último quarto? Quando entramos no último quarto, mesmo com esses 2 lances, pô, você olha e fala, pô, o Lakers desanimou, né, Moa? Então, depois disso, perdendo 17 pontos, com esses arremessos do Jokic no final do terceiro quarto, do Jamal Murray no começo do último quarto, o Lakers acho que desanimou e entregou a partida, né? Pô, colocaram o Davis e o LeBron no banco, acho que eles já desistiram. Não aconteceu isso. Foi isso que me surpreendeu no Lakers, porque o Lakers manteve o seu time titular em quadra e foi pra cima. Não deixou de acreditar. No basquete você tem que fazer bastante isso, ainda mais nos playoffs. Você tá perdendo de 15 pontos? Cara, acredita. Uma posse de bola por vez. Faz os seus 2 pontos, defende. Faz os seus 2 pontos, defende. Garante o ataque e defesa forte. E o Lakers fez isso. E eu quero trazer como um ótimo ponto positivo desse time do Lakers para essa série. O time não desistiu. Eles mantiveram a constância e a esperança, né, de vencer essa partida. E eles encostaram, viu? Faltando 2, 3 minutos para acabar a partida, eles foram caindo para 7, para 6, para 5 pontos, até que faltando 47 segundos para acabar o jogo, a partida estava 3 pontos só de diferença. Denver só estava ganhando de 3 pontos. E aí, eu vou ter que fazer minha primeira crítica aqui. Porque 47 segundos para acabar o jogo. Posse de bola pro Lakers. 3 pontos atrás no placar. E aí, vocês sabem a minha admiração por LeBron James. Sou um grande ídolo, mas... Ô LeBron, vou ter que te falar, viu? O LeBron foi e tentou um arremesso de 3 para empatar a partida. Não precisava, LeBron. Quem estava marcando o LeBron era o Jamal Murray. Um mismatch pro LeBron James. Ele poderia ir pro contato, ele ia passar por cima do Jamal Murray. E aí se viesse o Jokic,
algum outro jogador ali, o Aaron Gordon, algum jogador alto na defesa do Boston Celtics, não, do Denver Nuggets, o LeBron poderia fazer a cesta, que é o que ele sabe fazer com esse contato no ar, indo para a bandeja ou para a enterrada, e ainda sofreu uma falta, mas pelo menos a chance de ter os 2 pontos era muito grande. E aí quando você traz o jogo para 1 ponto de diferença, faltando 40 segundos para acabar o jogo e o ataque pro Denver, nossa, aí é outra partida. E o LeBron nem estava arremessando tão bem de 3 nessa partida. Viajou. Para mim o LeBron viajou, errou o arremesso de 3 pontos, aí o Denver fez e ampliou a vantagem de 3 para mais pontos, aí já era, né? Aí já era a partida. E no final o Denver acabou vencendo esse jogo 1 por 6 pontos de diferença, mas ressalto de novo, grande atitude do Los Angeles Lakers encostando nessa partida. E do lado do Denver, tem que ficar mais de olho nesse último quarto, viu, Denver? Deu uma relaxada ali no último quarto, já que tinha 17 pontos de vantagem na partida. Mas mesmo assim, né? Grande jogo do Denver Nuggets, mantém o seu favoritismo, que era o que a gente já esperava para um time jogando em casa contra o 7º colocado da Conferência Oeste, que é o Lakers. Então, o Denver Nuggets nada mais fez do que a sua obrigação. Venceu o primeiro jogo em casa em Denver. Bora agora falar dos destaques da partida. Vamos começar primeiro com o Lakers, né? Lakers com Anthony Davis, 40 pontos, 10 rebotes, jogaço do Anthony Davis. LeBron James, 26 pontos, 12 rebotes. E o Austin Reeves, que a gente comentou ali, teve um ótimo último quarto dele. 23 pontos com 5 cestas de 3 do jovenzinho Austin Rivers. Do lado do vitorioso Denver Nuggets, Nikola Jokic com mais um triple-double, o verdadeiro MVP pra mim. Simplesmente Nikola Jokic fez 34 pontos, 21 rebotes e 14 assistências. Meu Deus. Tudo isso, viu, com 70% de field goal. 34 pontos com 70% de aproveitamento. O Jokic é incrível demais, meu Deus. Depois, Jamal Murray com 31 pontos e o KCP com uma ótima partida com a lei do ex, né? KCP, que era do Los Angeles Lakers, foi campeão com o Lakers em 2020. Agora fez 21 pontos nessa partida. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra fazer com que ele chegue a mais pessoas. Não se esqueça, né? Olha aqui embaixo, vê se você tá inscrito, vê se você segue o Rebodank. Se não seguir ainda, clique pra se inscrever pra não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!